Ó, não é surpresa pra ninguém que Israel tá passando por um colapso imenso e a guerra tá tornando isso cada vez pior, que a gente encontra cada atrocidade, tanto por parte de Israel e tanto por parte da Palestina. E assim, dessa vez a gente tem que lembrar que se superaram e os conflitos que estão acontecendo lá estão num nível tão estrondosos que a gente tem que fazer uma lista relatando tudo que aconteceu pra vocês nessa semana. Então vamos lá começar pelo início, tá? Vamos lá, já deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder mais conteúdos nossos aqui no canal. A gente vai falar sobre Israel, Líbano e a faixa de Gaza. O que acontece, né? Israel estava em uma guerra conflituosamente grande com a faixa de Gaza e todo mundo sabe, todo mundo entende isso e todo mundo viu a flor da luz, assim, o quanto Israel sofreu na mão da Palestina, o quanto sofreu na mão da faixa de Gaza e do Hamas, tá? A atrocidade enorme que fizeram de amarrar gente nos carros, fez aquele caos por completo, né? E posteriormente, essa guerra foi tomando uma escalada muito grande, chegando ao ponto de Israel conquistar praticamente toda a faixa de Gaza, entrando tanto da parte norte até a parte sul e fazendo operações militares e tal, e tal, e tal. E isso incomodou muita gente, tá? Principalmente países e grupos e organizações terroristas que olharam e falaram: vamos ter que tomar uma medida, incluindo o Hezbollah que fez isso e resolveu então atacar Israel por parte do Líbano, tá? Então Israel, enquanto estava na faixa de Gaza, tendo uma guerra, foi atacado também por parte do Líbano pelo Hezbollah. Só que os ataques no início foram poucos, porque Israel estava muito mais preocupado com a faixa de Gaza. E agora que a faixa de Gaza está praticamente tomada pelo governo de Israel está tendo um controle um pouco maior, a escalada mudou e Benjamin Netanyahu disse que não vai ser mais o foco a faixa de Gaza, e sim o Líbano. Pois é, gente. Resumi bem rápido para vocês o que aconteceu, né? O Líbano vai ser o próximo alvo de Benjamin Netanyahu. E isso tá preocupando muita gente, tá? Porque assim, vamos lembrar, o Hezbollah que é um grupo terrivelmente, que vocês sabem o que é, porque eu tenho que evitar falar o nome do tipo que esse grupo é, porque senão o YouTube vai derrubar meu vídeo. E assim, é o Hezbollah que é uma coisa terrível e que amedronta todo mundo, entendeu? Que todo mundo fica na dúvida. Aí começou a fazer ataques a Israel, Israel retrucou esses ataques e chegou num ponto que o domo de ferro de Israel já tá completamente assim, né? Bem gasto, né? E os Estados Unidos acredita e acha que Israel não vai conseguir superar essa guerra e que provavelmente o Domo de Ferro não permaneça vivo até o final da guerra com o Líbano, né? E as ameaças por parte do Hezbollah e do Líbano ficam cada vez piores e vem a um nível tão estrondoso que a gente está vendo que até os próprios europeus estão se envolvendo no meio disso, estão protestando, estão fazendo um caos, falando que o Hezbollah pode passar dos limites com a guerra lá na faixa de Gaza, não, gente, desculpa, lá na própria Israel. E esse nível chegando tão alto assim, pode ser que o conflito se estenda maior ainda entre o Líbano e entre Israel. Portanto, parte do Hezbollah, que é outro grupo que praticamente já declarou que quer fazer ataques completos a Israel, e tanto por parte de Benjamin Netanyahu, que já falou: olha, acabou a faixa de Gaza, passa para a próxima vai ser então ali propriamente o Líbano, né? E teve protesto, teve um caos todo, um quebra-pau em Tel Aviv, que a gente viu que, assim, os próprios israelenses estão protestando contra Benjamin Netanyahu e criar outra guerra e financiamento muito grande. Só que, por outro lado, o próprio Estados Unidos está olhando para tudo isso e falando: né, o Líbano não é muito confiável, então vamos fazer o quê, né? Vamos pegar e vamos ajudar Israel. E por outro lado, também tem outros países falando: galera, quem tá no Líbano, pelo amor de Deus, vaza daí se você é estrangeiro, porque vai dar BO para todo mundo, né, gente? E assim, a chance disso acabar, dessa guerra ter um fim, não tá tão próximo, e eu acredito que não vai acontecer tão cedo. Então o que a gente vai ver agora pra frente é Israel deixando a faixa de Gaza por completo, né, e assim indo pro Líbano. E daí veio questionamentos das pessoas. Tivemos questionamentos de duas partes: da galera que tem uma sanidade mental mais boa e da galera militante que exagerou, enfiou assim, né, viajou na batatinha e acha que agora Israel vai entrar no conflito, que vai exterminar os libaneses, vai virar um caos por completo, que Israel tá encarnando o próprio demônio, assim, que a gente fala: meu Deus, né, exagero um pouco completo. Mesmo que a gente tenha que dizer que certas ações que Israel fez são duvidosas, e a gente tem que lembrar disso, temos que lembrar que também os outros grupos não são santos, né? Da mesma forma que, assim, saiu uns tempo atrás, vamos lembrar, uns tempo atrás não, há poucos dias atrás, na verdade, a gente tem que lembrar que
teve um fato na Cisjordânia, tá? Primeiro, Cisjordânia e a faixa de Gaza são totalmente diferentes, tá? Tem um que tá ali para um ladinho, a faixa de Gaza tá pro outro lado, um é governado por um tipo de pessoa e o outro é governado por outro tipo. Então, resumindo, só é igual porque o povo é palestino, tá? Porque o resto disso não tem nada assim que a gente pode dizer que de governo, de outras coisas são relacionadas, tá? Só que o que acontece? Os palestinos que estão na Cisjordânia ficaram comovidos, começaram a fazer manifestações e outras coisas nesse sentido. E querendo ou não, por já estar num estado de guerra muito grave, assim, alguns soldados israelenses chegaram na Cisjordânia e acabaram se exaltando um pouco, né? Porque assim, pegaram e colocaram civis palestinos estampados, gente, literalmente, penduraram eles no capô do carro e saíram andando nas ruas. E aí você fala, não faça isso, pelo amor de Deus, porque assim, é a mesma coisa da gente estar seguindo os conselhos e as ideias de uma pessoa que você não gostou que fez, porque assim, a gente viu que o Hamas fez isso, tá legal, o Hamas fez isso, foi ruim, foi rude, ninguém gostou, mas Israel já tem uma ideia de ser totalmente diferente. Por que você vai usar as mesmas estratégias de tortura que o outro fez? Não faz sentido você usar os mesmos níveis, se rebaixar um nível tão alto assim. E às vezes assim, temos que lembrar que a Cisjordânia, embora tenha manifestações, não foi a Cisjordânia que entrou num conflito tão grande como o da faixa de Gaza, tá, gente? Assim, teve isso, foi um caos, saiu em todas as mídias, todo mundo parou e falou, socorro, Deus, o que tá acontecendo? Porque assim, né, ninguém esperava isso de Israel, o próprio governo de Israel não tava esperando que isso ia acontecer dentro do próprio governo dele, vocês têm que entender que tava tipo isso. É tanto que depois que chegou, né, a gente viu que tiraram essas pessoas, tava um sol escaldante, a galera tava lá, chegou no hospital com fratura, desidratado, tá, certas coisas, os médicos falaram sobre isso, e o próprio governo de Israel falou, olha, tá, a gente tem que lembrar que não é normal disso, esses soldados infringiram a lei, tá. E assim, o governo de Israel viu que aquilo foi errado, entendem? A diferença foi essa, que eu tenho que citar entre os dois fatos. Aconteceu, agora a gente teve um fato para comparar igualzinho praticamente, para dizer para vocês a diferença de uma organização, que vocês sabem o que é, né, que é o Hamas, e o governo de Israel. Aconteceu as duas mesmas coisas. Primeiro, aconteceu com o Hamas lá no início, fazendo aquele caos, torturando as pessoas, aquela coisa toda, né? E o que acontece? Essas galeras não foram condenadas, não foram advertidas pelo governo do Hamas e nem ainda mesmo pela própria organização e continuaram seguindo a vida delas normais. Aconteceu agora a mesma coisa, ao contrário com Israel. E Israel advertiu, sim. Israel chegou e falou, olha, não tá certo, no que eles fazem a gente reconhece que isso não tá certo, tá? Passaram dos limites, isso não deveria ter acontecido. A diferença que eu trago pra vocês é exatamente isso. A mesma história, o mesmo contexto e a mesma situação. Dois povos fazendo um com o outro e um tomou uma medida mais, assim, correta e o outro a gente já não precisa nem dizer, né? Já pelo nível da organização a gente não precisa nem dizer o que ia acontecer. Vocês entenderam. Mas assim, esse fato foi algo que, na minha visão, pecou Israel com isso. Israel acabou pecando com isso, com as fiscalizações, principalmente entre esse ponto. A região entre a Cisjordânia, a gente sabe que tem conflito, que tem problema, que tem muito caos, mas não é o ponto principal dessa guerra, e sim a faixa de Gaza foi o ponto principal. O que aconteceu? Manifestações e outras coisas nesse sentido. Não precisava de uma medida tão brusca assim, mesmo estando em estado de guerra, manifestações e outras coisas assim rolando, não achar, na minha visão, eu acho que não precisa disso, porque é a mesma coisa de Israel se comparar e ainda dá mais motivo para que Israel seja colocado como realmente o ruim da história, quem começou a guerra como se fosse o grande malvado da história, entende? Então, na minha visão, eu acho que, assim, foi uma coisa que pecou muito grande. Ah, mas o Hamas fez isso com Israel. Legal, fez isso com Israel. Só que Israel, por ser um governo que a gente considera um governo que é estável, um governo que não é uma organização que vocês sabem do que eu tô falando, e a gente tem que lembrar que isso não faz sentido se atacar, não tem essa de olho por olho, dente por dente, que às vezes isso aí pode dar muito errado, que foi o que aconteceu com Israel. Fizeram isso, tá? Soldados estavam irritados, certas coisas, né? Porque tá numa guerra, mas não precisava disso, achei extremamente desnecessário, achei que poderia ter sido
um pouco menos assim, né? Tá prendendo pessoas, coisas, assassinatos em guerra, crimes de guerra, outras coisas acontecendo que também são piores. Mas isso aí eu achei que, assim, foi uma coisa que pecou com Israel, tá? Pecou por vários sentidos, principalmente pelo fato que deu motivo para que o mundo inteiro caísse matando em cima desse fato. E ainda não acho que foi a melhor decisão que os soldados tomaram, mas, por um lado, achei uma decisão boa que o governo tomou de revertir, de pegar e fazer uma advertência, né, no caso, para esses soldados que fizeram essas coisas contra os palestinos, tá, gente? Ah, você tá do lado da Palestina? Não, gente, não tô do lado da Palestina, porque toda vez que eu falo uma coisa aqui no canal para vocês, dizendo sobre, Israel fez errado, me desce de comentário falando, você tá apoiando a Palestina, você é de esquerda. Gente, não sou de esquerda, não tô apoiando a Palestina. E assim, eu tô tendo uma visão para vocês aqui que eu trago, é mais ou menos imparcial. Não vou falar que eu sou imparcial, porque não tem como ninguém falar que é imparcial. Todo mundo tem suas opiniões, todo mundo tem seus tipos, mas não tô trazendo para vocês uma opinião que seja muito polarizada, tá, gente? Concordo com Israel e tenho também os motivos, vejo claramente que a Palestina tem seus motivos, tem princípios que precisam ser respeitados por Israel. Mas da mesma forma, o governo de Israel também tem os seus princípios que precisam ser respeitados e as pessoas acabam ignorando bastante isso. Mas põe no comentário o que você acha sobre isso. Vocês viram esse ataque? Vocês viram o que aconteceram? E o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso aí foi uma coisa correta, não foi correta? Mereceu porque os palestinos fizeram isso? Ou não mereceu porque os palestinos não têm poder? Outras coisas assim. Põe nos comentários tudo que você acha sobre esse tema. A gente volta amanhã com vocês com mais um vídeo aqui às 3 e às 6 horas da tarde. Agora a gente tá colocando 2 vídeos aqui no canal, então fica bem ligado, põe o sininho de notificações, senão você perde nossos conteúdos. E assim, né, se perder nossos conteúdos, vai ficar sem informação. Então, deixa o sininho bem ativo aí pra você não perder nada aqui no nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui amanhã às 6 horas da tarde.